Olá, bem-vindo a mais um tutorial Sonicro. E hoje eu vou estar ensinando vocês como calcular circunferências para descobrir se ela é tangente, secante em relação a sua circunferência, né? Se uma reta é isso, ou se um ponto é externo ou interno. E a desenvolver a forma da equação geral da circunferência para descobrir o centro e o raio da circunferência através dela. Para isso a gente primeiro vai analisar as fórmulas. A gente vai estar utilizando a fórmula geral da circunferência. Normalmente ela é dada no exercício. Temos aqui que menos 2a é igual ao valor que vem junto com x. A gente vai ver isso nas próximas, então vou deixar para explicar isso aqui no seguinte. Temos aqui R, que é o raio. A e B são os pontos da coordenada do centro. E temos a distância entre dois pontos, onde é delta x, né, mais delta y ao quadrado, que nada mais é do que a coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto A ao quadrado, mais a coordenada y do ponto B menos a coordenada y do ponto A ao quadrado. E a raiz quadrada disso dá a distância entre dois pontos. E a distância entre ponto e reta. Temos a distância entre ponto A e reta R. O A, B e o C são provenientes da equação geral da reta. Toda equação nós temos A, B e C. No caso A, o número que vem acompanhado do x, B, o número acompanhado do y, e C, o número que não vem acompanhado, que está sem incógnita. E a variável x e y nada mais é do que o centro da circunferência. É a coordenada x e y do centro da circunferência, neste caso, que é a coordenada do ponto em questão, sobre raiz quadrada ao quadrado mais b ao quadrado, a equação geral. Primeiro a gente precisa saber os conceitos. Um ponto pode ser em relação à circunferência. Externo é quando a distância entre os dois pontos, o centro e o ponto, é maior do que o raio. Ele pode ser tangente ou pertencente à circunferência quando a distância entre os dois pontos, o centro e o ponto, é igual ao raio. E ele pode ser interno, que é quando a distância entre o centro e o ponto é menor que o raio. Em relação a retas, a reta ela pode ser externa quando a distância entre o ponto C e a reta S, no caso, é maior do que o raio. Ele é tangente quando a distância entre o ponto C e a reta é igual ao raio. E ele é secante quando a distância entre o ponto C e a reta é menor do que o raio. Para começar, temos um exercício básico. A equação da circunferência é: temos aqui a equação da circunferência e a gente quer descobrir qual a relação do ponto. O ponto P, que é a coordenada x1 e y menos 3. Primeira etapa, você precisa descobrir o centro da circunferência. Para isso, você vai fazer menos 2a igual o valor que vem acompanhado do x, no caso, menos 2. E menos 2b igual ao valor que é acompanhado do y, 4. Isso tudo por causa da fórmula da equação geral. Tá vendo aqui? Ó? O 2a não é o que vem acompanhado do x, e o menos 2b não é o que vem acompanhado do y. Então é por isso que a gente vai estar fazendo isso. Menos 2a igual a menos 2, não esqueça, o sinal vai junto também. Então, menos 2a igual a menos 2, a igual a 1. Menos 2b igual a 4, b igual a menos 2. Lembrando que a é o ponto x, a coordenada x, e b é a coordenada y. Logo, o centro ele é 1 menos 2. Descobrimos então o centro, o ponto do centro da circunferência. A segunda etapa é calcular o raio da circunferência. Para isso a gente vai estar comparando a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 3. Agora, por que menos 3? Voltando para a equação geral, você pode ver que o menos 3 ocupa o lugar do a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Então, seria, depois do by seria mais 3. Esse 3 está ocupando o lugar do a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Logo, eles são iguais. Se eles são iguais, temos uma equação onde a gente compara eles. O que eu fiz aqui? Eu passei o raio para lá, né, para ele ficar positivo lá, e o menos 3 eu passei para cá, ficando positivo, para facilitar. Eu isolei a incógnita, no caso R. Ao quadrado seria o centro. Qual que é o centro aqui? Ó? É 1, o x.
o A é 1, 1 ao quadrado é 1, mais B ao quadrado é menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, 1 mais 4 mais 3, o valor que a gente pegou da equação, é igual a R ao quadrado. Temos então que R ao quadrado é igual a 8, logo R é igual a 2 raiz de 2. Faz uma fatoração aqui do raiz de 8. A terceira etapa é calcular a distância entre o ponto e o centro. Temos o ponto P, 1 menos 3, e o centro, que é 1 menos 2. Para isso a gente vai utilizar a fórmula que já foi explicada. Temos xb menos xa. No caso, xb é o B aqui é o P e o A é o C. Seria o x do primeiro, 1, menos o x do segundo, 1 ao quadrado, mais o y do P, né, menos 3, mais o y, no caso seria menos, porque ali é mais? Porque seria menos 3 menos menos 2. Então, fazendo uma regra de sinal, ficaria mais 2, menos, menos, mais. Então, esse 1 menos 1 ignora, porque dá 0. Temos menos 3 mais 2 dá menos 1 ao quadrado, raiz quadrada de 1. Então, a distância entre o centro e o ponto é igual a 1. Agora, a quarta etapa, por último, é analisar a distância. Temos que o raio é 2 raiz de 2. E a distância entre o centro e o ponto é 1. 2 raiz de 2 é aproximadamente 2,43, alguma coisa do tipo. 1 é menor do que 2,43, ou seja, a distância entre o centro e o ponto é menor do que o raio inteiro. Concluímos então que o ponto está dentro da circunferência, ele é interno à circunferência. Agora, fazendo o mesmo exercício, só que com reta, ele é a mesma coisa. O exercício muda um pouco aqui, fica menos 4x menos 2y menos 13, e ele te dá a reta, a equação da reta R, no caso, que é x mais y mais 3 igual a 0. É a mesma coisa, a única diferença é a fórmula que você vai estar utilizando para calcular a distância entre os pontos, porque no caso agora não é ponto e ponto, é ponto e reta. Você vai descobrir o centro, né? Não preciso explicar de novo, acabei de explicar. Calcular o raio da circunferência, mesma coisa, comparar a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado com o valor que vem sozinho na equação geral da circunferência. Você vai calcular a distância entre centro e reta. Aqui que está a parte diferente, que a fórmula é diferente, né? A fórmula para calcular a distância entre centro e reta é diferente. Esse 2 e esse 1 nada mais são do que o x e o y, que são o ponto do centro. Descobrimos aqui, ó, o centro é 2 e 1. Na fórmula ele entra como x e y, não mais como a e b, não confundir. No caso, o a, o b e o c da fórmula são da equação geral da reta. Então, 1, porque é o a, que acompanha o x. X sozinho é 1, vezes i vezes x, que é o ponto do centro, 2, mais b, qual que é o b? O número que acompanha a segunda incógnita, o y. Então temos um y sozinho, logo ele é 1. 1 vezes 1, que é o y do centro, mais c. C é o que não acompanha nada. Temos aqui 3. Então, nosso C é 3. Tudo isso dentro de módulo, né? Ele é sempre um resultado positivo. Sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que o a ao quadrado, esse a e b não são do centro, são da equação geral da reta. Então, temos 1 e 1, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Fazendo essa conta, temos que módulo de 6 sobre raiz de 2. Você não pode ter o divisor em raiz, você racionaliza, quer multiplicar em cima e embaixo pela razão que você quer, a raiz. No caso ficaria 6 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 é 2, então fica 6 raiz de 2 sobre 2. E simplifica 6 com 2, dando o resultado final de 3 raiz de 2. É a distância entre o centro e a reta. Agora a gente compara a distância entre o centro e a reta com o raio. Sabemos que o raio é 3 raiz de 2. E a distância entre o centro e a reta também é 3 raiz de 2. Então concluímos que a circunferência e a reta, a distância é igual ao raio. Logo, a reta R é tangente à circunferência, ou seja, ela passa encostando na circunferência, como o desenho você pode ver aqui. E é isso aí.
não tem mais, pelo menos é a parte básica de cálculo de circunferência, uma matéria muito importante que cai em vestibulares para você que vai estar prestando agora aí ou no futuro. Então, muito obrigado pela visualização. Essa mudança meio drástica de tutorial, né? Informática, programação, matemática, né? É bom às vezes para atrair públicos de diversos gostos. E obrigado, até a próxima.